E aí galera, tranquilo? Então agora eu vou mostrar para vocês uma partida que eu joguei numa competição de Beltrão, era a segunda rodada aí do nosso torneio online. As partidas são de 10 minutos com 2 segundos de incremento. Partida contra um grande amigo meu compadre aí de casamento, o Adriano da Silva, um dos jogadores mais importantes para o meu crescimento aí durante a minha adolescência. E fizemos batalhas épicas, né? Temos muitas partidas um contra o outro. Jogamos vários jogos abertos na mesma equipe, jogos da juventude, enfim. É um cara aí que sempre foi um parceirão, adversário no tabuleiro, mas fora dele, realmente um grande amigo, mais próximo do irmão acho que eu tive. Mas vamos lá, vamos para a partida. Eu tô com as peças pretas, e assim, eu tô numa fase que eu não estava treinando muito. Eu fiquei uns 5 meses aí de ressaca do xadrez, então sem nem fazer exercício, sem nem treinar abertura, nada. E o Adriano estava treinando um pouco mais, então acho que ele era um pouquinho favorito aí para essa partida. A gente tem um nível próximo aí na feed, próximo de 2000 os dois. E o ano passado eu tive mais ativo, virei mestre nacional, então eu estava bem, mas com essa parada eu acho que ele igualou, talvez até tivesse melhor aí no momento. Mas vamos lá, ele jogou cavalo F3, eu joguei cavalo F6, daí C4 e G6. Aqui quando eu jogo G6, eu tô levando para uma Índia de rei ou talvez para uma Granfeld também. E ele jogou G3, fazia tempo que a gente não jogava, então eu não lembrava direito qual eram os esquemas que ele jogava de brancos, mas eu sabia que isso era algo que eu podia enfrentar. É bem sólido jogar de brancas esse tipo de posição, porque praticamente o branco tem um tempo a mais que o preto, só que não vai conseguir vantagem na abertura. Então você joga esse tipo de esquema aqui com G3, bispo G2, cavalo e tal, quando você quer jogar um jogo mais cadenciado e levar para o meio. Mas para o preto não tem nenhum problema, você não fica em desvantagem não, é uma posição bem normal. Aqui o primeiro lance que não é tão normal, eu joguei cavalo C6, aqui você pode jogar C6 para preparar o D5, você pode jogar C5 direto para passar o cavalo C6. Aqui é questão de gosto, sabe? Eu treinei uma vez um esquema com o Mitsuba ali de jogar A6, B5 com torre B8 e tal. Então, quis tentar lembrar como é que era. Fazia tempo que eu não jogava, como eu falei para vocês, eu estou um tempo sem ver abertura e tal, mas eu acredito que está tudo ok. O Adriano preferiu jogar mais sólido com o cavalo C3, mas aqui é bom para o branco já jogar D4 e tentar depois explorar esse cavalo aí em D5, né? Peão vem e vem, né? Atacando o cavalo. Ele jogou o cavalo C3, eu joguei A6, que é um primeiro lance para controlar essa casa B5 e depois preparar a torre B8 e os avanços do peão. Então ele jogou agora o D4. E o normal aqui seria eu jogar D5, depois tivesse o E6. Então eu estou na dúvida aí se eu joguei o A6 corretamente aqui, talvez fosse E6 o lance, para que quando ele jogasse D4 eu jogar D5. Mas de qualquer maneira ele já tinha D4 antes do cavalo C3, então acho que A6 deve ser o lance aqui mesmo, e depois de D4 não tem nenhum problema jogar D5. Mas poderia jogar mais sólido com E6, poderia também jogar D6 aqui e contra o avanço, e por exemplo, contra o avanço jogar assim, né? Para depois ir com o cavalo D7 e por aí. Acho que também não tem nenhum problema. Mas na partida eu joguei D5, ele capturou, que acho que é o melhor mesmo. Eu capturei de cavalo e aqui ele jogou E4. Assim, ó, você vê que o preto perde um tempo com o cavalo e agora vai ter que mexer de novo. A princípio, o branco ganha muito espaço nessa abertura, mas não tem problema não. Eu não me sinto mal não jogando isso aqui. Até a partida que eu joguei, que eu ganhei do Carlsen foi numa variante parecida dele dominar o centro. É claro que não teve G3, bispo G2 e esse tipo, essas coisas aqui, mas esse lance aqui de eu capturar em D5 e levar o E4 já aconteceu em muitas partidas minhas. Eu não tenho medo disso.
Então, joguei tranquilamente. Daí aqui, melhor capturar. Ah, inclusive a Granfield tem disso, sabe? A Granfield é baseada nessa tipo de posição. Embora eu não seja um especialista, o mínimo eu conheço. E aqui a ideia é que na Granfield eu jogaria C5. E aqui o meu cavalo em C6 está atrapalhando, sabe? Você quer jogar C5 para bater no centro e aumentar o raio do seu bispo. Então eu joguei cavalo A5, que é um lance meio esquisitão, né? Pô, você botou o cavalo no ar, lá no canto, descoordenado, tipo, não tem ninguém defendendo, tá tudo feio. Mas é a ideia de botar o C5 aqui, e quando eu jogar C5, a dama defende o cavalo. Então, a princípio, eu não vejo problema para esse lance. Pode ser que tenha algum lance aí que refute tudo, mas na intuição aí tava bom. Eu nem estou analisando essa partida com o computador, estou fazendo minhas impressões, sabe? Eu acho que para a gente crescer é bom olhar primeiramente o que você pensou na partida, quais são as suas. E eu quero ser o mais sincero e mais puro com vocês para vocês verem como que eu penso. Não sei nem se é correto eu falar como o mestre pensa, né? Porque depois de ficar 6 meses parado, eu já me sinto um pouco menos mestre. mas é mais ou menos isso, conceitualmente. Ele jogou dama E2, é um lance muito bom. Deixou a dama na casa diferente do bispo, porque a dama controla as casas brancas e o bispo controla as casas negras. E aqui ele tem um bom controle do centro, está apoiando os avanços de peão aqui com a dama. A posição branca é linda, que realmente o branco está muito melhor. Então de pretos nós temos que fazer alguma coisa, e eu já começo aqui contra-atacando o centro, para tentar melhorar para esse meu bispo e para criar uma pressãozinha aqui nesse ponto. Ele jogou bispo E3, mas acredito que aqui ele podia jogar torre D1 e... mas está sossegado. Mas bispo E3 é um lance bom. Torre D1 era bom porque já ficava na coluna aqui da dama, né? E fazia uma pressão aqui contra mim, mas bispo E3 é um lance fenomenal. Ameaça ganhar o peão. Na verdade, assim, esse peão ele não pode tomar, né? Se ele tomasse antes, eu ia capturar o de trás e o peão aqui ia ficar fraco. Mas, mas com bispo E3 surge a possibilidade, às vezes, dele jogar uma torre B1 e em algum momento ter bispo ganhando a peça aqui, tocando o cavalo e a dama. Então, tudo coisas a serem pensadas na posição. E aqui eu joguei bispo D7, que é um lance, acho que bem lógico, tampa a dama da coluna e ao mesmo tempo ameaça ganhar uma qualidade. Estou ameaçando jogar bispo B5 aqui e cravar a dama, né? Quer fazer, na verdade, um raio-x, porque ele tem que tirar a dama e eu como a torre. E não dá de avançar o peão porque essa casa aqui está controlada pelo cavalo e pelo bispo. Então, muito bem, meu adversário jogou torre D1, lance corretíssimo, fantástico. Adriano sempre jogando muito firme, com muita lógica. E eu vou jogar o bispo da mesma maneira, porque jogando o bispo a gente toca a dama, né? Então ele não pode tentar lances como descoberto, porque senão eu tomo e depois captura a torre. Então tá bem controladinho, bem tranquila a posição. Ele jogou dama E1, que faz todo sentido. Podia também manter a dama na coluna. Acho que eu teria jogado dama C2 aqui para aumentar um pouco o controle e controlar a outra diagonal e talvez até apoiar o avanço aqui do peão no futuro. Mas não tem nenhum erro não, dama D1 tá ok. E aqui eu resolvi capturar. Porque depois que eu capturo ele não pode logicamente comer de torre, senão ele perde a qualidade. E se ele come de peão, eu já não fico mais levando descoberto na dama. Eu tapo a coluna. E se ele come de cavalo, o peão fica isolado. Esse peão fica sozinho aqui. Então, acho que é um lance bastante lógico. Se comer de bispo também, o peão fica isolado. Então, acho que era o lance a ser feito. Ele realmente comeu com o peão, que tá bem certo. Aqui essa coluna aqui é para nós dois, então eu posso usar com a torre e ele com a dele. Então tudo tranquilo. E agora eu peguei a casa
C4, que é um posto avançado aqui, ó. Por quê? Porque não tem nenhum peão lateral para bater no meu cavalo e eu consigo tocar o bispo. Tá vendo que a posição está começando a ficar mais aberta, então os bispos vão valer mais que os cavalos, talvez. Normalmente quando você joga peão de dama, a posição fica fechada, o cavalo vale em determinadas posições até mais que o bispo, eles são até mais úteis. Mas nesse tipo de posição estava querendo parecer que o bispo ia ficar melhor, começou a abrir muito. Mas ainda está equivalente. Daí o Adriano jogou muito bem, gosto desse lance A4 aí, ganha espaço, toca o bispo, deixa o cavalo no ar. E aqui eu podia tirar o bispo, mas eu preferi fazer esse intermediário. Lances intermediários são bem interessantes. Aqui eu elimino o par de bispo. E é lógico que ele não pode comer esse, porque senão eu dou duplo. Ou como direto a torre, né? Melhor ainda. Então ele teve que retomar. Podia retomar de peão também, para ter um centro grande, mas não é objetivo. Tomar de dama é muito melhor. Você fica com os peões, com a estrutura sadia. A dama fica controlando aqui a terceira fila e depois do avanço você tem a dama controlando bem essa diagonal, ou então depois avançar esse e ter esse bispo aqui bom. E posição branca é bem ok aqui. Daí eu voltei o bispo, batendo no centro, e aqui tem um detalhe, né? Que ele quer jogar esse, só que ele não pode porque cai a torre. Então ele tem que preparar o lance, ele jogou torre A3, acho que torre B1 talvez fosse um pouquinho mais preciso, porque já toca o peão aqui e ele está ameaçando de verdade agora D5, porque quando eu tiro o peão cai esse. Mas é claro que ele não jogou torre B1 para não dar o peão de A, né? Dá um certo receio você ficar com você deixar o cara com o peão passado e tal, mas eu acho que os peões dele aqui do centro eram mais fortes. Acho que ele podia entrar nessa variante de entregar A para comer B e, e jogar contra o meu peão isolado. Mas acho que os dois lances aqui são bem equivalentes. Então jogou torre A3, eu joguei a dama em E1 aqui para fazer essa pressão aqui na diagonal em cima do peão de A e para dar um apoio aqui para o peão de E caso precisasse. Mas sinceramente aqui eu já acho que eu estava começando a querer ficar pior aqui nessa posição, porque eu não sei não, eu acho que não gostei do lance. Sinceramente, depois que eu joguei dama E1, eu falei, cara, que lance ruim. Eu acho que era bem melhor ter jogado B5 aqui e ter criado um peão passado. Foi realmente um dos lances da partida que eu mais me arrependo de ter jogado. Eu não joguei B5 unicamente pelo motivo de que eu vi uma variante assim, que ele joga esse, eu tiro, e agora o bispo está aqui na coluna, e eu estava com medo dessa expansão aqui vir muito rápido, e esse bispo tocar a torre, e não dá tempo de eu fazer nada, sabe? Mas eu acho que era um pouco de fantasma, porque eu podia muito bem jogar esse por exemplo, ficar numa posição assim que era lindíssima, tocando o peão de A e com o peão passado e tudo mais. Mas não sei, tenho dúvida aí se o que era melhor, mas só falando o que eu pensei. Então acabei jogando dama E8 e aqui o Adriano faz esse lance espetacular. Esse é o lance correto mesmo, acredito eu, porque aqui a gente chega no peão que segura 2. Se você assistiu às minhas aulas de final, você vê quanto é importante o peão que segura 2. E olha só, o Adriano já se antecipa ao final, ele já prevê que pode chegar naquele tipo de final e já consegue estar com o peão aqui. E por que que é importante? Porque agora ele tem 2 contra 1 aqui, então teoricamente ele tem um peão passado. Então ele pode ter muita vantagem nos finais. Se trocar todas as peças aqui, provavelmente ele está ganho no final. Então isso são coisas importantes para a gente pensar. Beleza? Eu joguei E6 para controlar esse avanço. E ele agora veio manobrar com o cavalo muito bem. E o cavalo vai começar a querer ganhar casas aqui importantes. Mas assim, nesse momento eu
eu acho que eu ainda não tô mal. Por quê? Porque eu tenho um par de bispos, é, ainda tá a estrutura sadia, tudo. Tem muito jogo aqui, dificilmente eu tô para perder, mas eu gosto mais das brancas, acho que as brancas têm mais plano, né? Tem possibilidade de que de F4, tem como trabalhar melhor na coluna e tá mais solto as peças e esse cavalo realmente vai ser bom. Então aqui eu já sabia que eu tinha que dar uma segurada e que jogar talvez para não perder mesmo. Joguei torre para tocar no peão, tirar a torre daquela diagonal aqui meio chata. Só que é um lance também que espreme as peças, tá vendo? Tá tudo muito apertado aqui, então. Mas dá de fazer esse lance porque ele não tem o bispo de casa escura. Se ele tivesse, eu tinha que me preocupar mais, porque um bispo aqui ganha torre, por exemplo. Mas tranquilo, ele jogou o cavalo muito bem. E agora esse cavalo é um monstro, né? Tem casa a rodo aí para jogar, pode escolher o que quer fazer e aqui, sinceramente, tá com cara de que vai ficar feio. E eu joguei dama E7, mas talvez aqui tinha que ser F5 para tentar abrir essa posição aí. Mas dama D7, joguei para tocar a torre e a ideia era atacar o cavalo e poder, quem sabe, dar um golpe aí. Mas o Adriano foi bem preciso aí em jogar o, o E5. Esse lance limita muito o meu bispo. Abre para o bispo dele, troca os pares de bispo e cria um posto avançado para o cavalo. É um lance chatíssimo aqui pro preto. E o lance que eu queria jogar, que era esse, acho que não funciona aqui, porque ele joga simplesmente cavalo, toca o bispo, toca o peão, tampa a torre e é só tristeza pro preto. Então joguei bispo por mesmo, depois de capturar, joguei dama para tocar o cavalo e ter a casa para dama, para tentar ocupar a casa central lá no futuro, mas sinceramente, sem nenhuma inspiração aqui, posição já muito ruim. Acho que ainda o lance talvez fosse F6 para tentar abrir um pouco essa posição, liberar a torre e tentar colocar o bispo jogar. Então, realmente joguei sem nenhuma criatividade aqui. E claro que a princípio parece bom, toca o peão, toca o cavalo, ameaça cheque, mas é muito fácil dele defender e ele simplesmente ignorou tudo, jogou o cavalo D6 e agora ele tem uma, um cavalo monstruoso aqui. Só me resta tentar jogar bispo e capturar o cavalo para tentar me incomodar menos, né? Porque esse cavalo tá tocando B, ele tá ameaçando torre e eu tô muito mal. Aqui eu me arrependo de não ter jogado esse. Acho que era uma oportunidade de jogar esse peão, forçar a troca aqui em passante e me livrar de um problema. E quem sabe, dependendo assim, se ele jogasse esse, chegar até a cogitar torre por cavalo aqui, por exemplo. Por exemplo, jogar uma posição dessa. É um final que provavelmente vai terminar numa fortaleza e o preto vai se salvar. Não deve perder o preto aqui essa posição, mas está jogando só pelo empate. Então, aqui está o que eu... mas era alguma ideia melhor aí, acho que do que eu joguei. Eu joguei muito mal, joguei dama, cheque, ele tirou o rei, eu joguei o F5 agora já tarde, mas antes tarde do que nunca, né? Tacou a dama, joguei dama A4 para tocar o peão, tocar a torre. Bom, aqui é o momento que eu achei que eu não ia mais perder, que eu tinha visto uma luz no fim do túnel, que era essa dama tocando a torre, tocando o peão. E porque aqui eu tive a sorte de calcular que eu podia comer o peão, levar o duplo, que a dama ia atacar a torre. E é meio forçada a variante aqui, ele tem que tirar a torre, né, que está tocada. Ele não tem como defender a torre e o peão. E
Só que aqui talvez ele pudesse jogar esse. Eu acho que esse lance era melhor aqui, defendendo o peão mesmo. Porque agora eu não posso comer porque eu levo duplo. Mas, mas eu acho que o preto já não tá tão mal aqui. Ainda tem esperanças, na verdade, né? Ah, tá, lembrei. Agora, contra esse, eu acho que eu ia tentar jogar esse aqui. Vamos ver se dá certo. Minha ideia era jogar isso aqui. Eu acredito que não tinha problema nenhum, porque se ele tenta um lance como esse, ou esse, eu como e quando come a dama eu como a torre. Então aqui eu recupero a qualidade mesmo.